Sejamos todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Doutrina Espírita. Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou fazer a leitura e o comentário do Livro dos Espíritos, capítulo 4, Princípio Vital, Seres Orgânicos e Inorgânicos, da pergunta 60 a 64. Vamos lá? Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Pergunta 60. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. 64a. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta. É essa a consequência do que dissemos. Vamos aos comentários? Antes de parar os comentários, eu quero agradecer a todos vocês, inscritos e não inscritos, que acompanham o canal. E pedir para você, não inscrito, se inscreva, assina o sininho, que assim você vai receber notificações toda vez que os vídeos forem postados, certo? E assim ajuda no crescimento do canal e, consequentemente, na divulgação da doutrina espírita. Vamos lá, mandurinha só no faveirão, certo? Agora vamos embora para os comentários? Seres orgânicos e inorgânicos. Logo ali no início, antes da pergunta 60, o Livro dos Espíritos já diz o que é um, o que é o outro. Seres inorgânicos são aqueles que não têm vitalidade, não têm movimento próprio, a sua formação é pela agregação da matéria. H2O, eu tenho a água. O2, eu tenho ar. Os minerais, o diamante, as pedras, têm a sua composição química. Seres orgânicos já têm vitalidade, já têm movimento próprio, ou seja, tudo aquilo que nasce, cresce e morre é ser orgânico. E lembrando, gente, nós, seres orgânicos, as plantas, os animais e nós, precisamos dos seres inorgânicos para poder viver. Água e ar, nós não vivemos sem isso. Percebo que é um grande sistema da criação divina. Tudo tem a sua razão de ser. Tudo está no seu local certo e cumprindo a sua função. O que a natureza espera dos vegetais, da árvore? Que faça fotossíntese. O que a natureza espera dos animais? Que seja animal. Né? Que ele o quê? Nasça, cresça, sobreviva, vivencie os desafios
né? A luta pela sobrevivência, a luta, o caçar para comer. Não é isso? Isso faz parte do reino animal. Né? Por excelência. E como é que... O que a natureza espera do homem? Que ele seja homem. Que ele seja o que? Ele busque, né, ser uma pessoa amanhã melhor do que é hoje. Que ele, né, busque o quê? Por valores, princípios, sabedoria. Não é isso? Agora, se ele procura não, são outros 500. Mas a natureza espera isso dele. Todos nós, todos esses reinos, fazem parte da natureza. Nós somos natureza. Né? E lembrando, gente, tudo regido por leis, leis naturais. Deus, quando criou criou a Terra, né? Ele não escondeu nada. Tá tudo aí. A gente é que ainda não sabe, não tem ainda a maturidade emocional, mental e espiritual de fazer essa leitura, de encontrar essa resposta, porque todas as respostas, gente, vai estar na natureza, eu não tenho dúvida disso. E se a gente para olhar, eu falo, olha, né, a gente é regido por várias leis naturais. Algumas a gente já sabe, outras não. A gente percebe todo um movimento natural, isso tudo tem uma lei por detrás disso, né? Dos planetas do universo, o movimento das marés. E tem as outras leis, que é a lei da evolução, a lei da reencarnação, o livre-arbítrio, que isso lá do reino hominal. Percebam? Tudo está dentro do... Né, dentro da sua realidade, dentro da sua constituição. Porque, gente, vamos socorrer lá no Kardec, tá? Quando ele comenta a pergunta 585, quando fala dos reinos. Se a gente para e olha todos os reinos, você vê que há uma evolução de um para o outro. Você pega o mineral, que é inorgânico, inerte. Aí você vem para o vegetal, que é orgânico. Ele tem inércia. Também. Mas já tem uma vitalidade. Aí você pode perguntar, você falou que os orgânicos têm movimento próprio? Uma árvore está lá, estática. Será? Anda pelas ruas do Rio de Janeiro e vê se as calçadas não estão arrebentando. Porque o movimento do quê? Das raízes. Elas se movimentam, não é aparente o movimento. Uma planta está lá, é planta. Mas ela tem um movimento por debaixo da terra. Aí vamos lá pro animal. O animal é um acúmulo dos outros dois reinos, mais a inteligência instintiva. Ele já traz o que é o embrião da consciência. Já tem noção dele mesmo. Já tem noção do de fora. Até quem tiver interesse, eu fiz aqui um vídeo sobre os animais. E eu tenho até esse exemplo. Por exemplo, você pega 4 pessoas, dentre eles, o dono de um cachorro, pega o cachorro e solta. Vai ver se ele não vai identificar quem é o dono dele. Vai. Ele tem noção do de fora. Certo? E aí vamos lá para o reino nominal. O reino nominal é o acúmulo de todas essas características e mais outra. Capacidade de consciência reflexiva. Que os outros não têm. Certo? É a racionalidade. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? Isso já. Né? Né, como é que o homem, o que a natureza espera do homem? Né? Que ele busque por virtudes, valores e sabedoria. O homem, né, sendo homem. E como é que o homem vai ser homem? Né? Em busca, né, trabalhando a sua consciência. Não é isso? E se uma outra forma de ver também é na Constituição. Se a gente pega e vê a composição, tá? Como eu falei aqui, H2O, você tem lá a formação desses elementos químicos. Se você já pega a planta já vai ter outra estrutura mais complexa do que uma pedra. Aí se a gente olha para os animais dentro da classificação deles, também vai pegar vários outros tipos. Pena que eu não tenho um biólogo aqui para me ajudar. Cada um vai ter a sua constituição. E nós, seres humanos, temos a nossa. Certo? E lembrando, tudo divino. Tudo tem a centelha de todos os reinos. Tem
tem a centelha divina. Certo? E aí, gente, lá na pergunta 60, né, ele fala, é a mesma força que une os elementos materiais, orgânicos e inorgânicos? Sim. O elemento é o mesmo. Certo? Centelha divina. Mas eu vou trazer mais, vou especificar um pouquinho mais. Fluido cósmico universal. A matéria-prima é a mesma. Fluido cósmico universal. E transformado para atender a necessidade de cada coisa ali. Quem tiver interesse também. Tem um vídeo que eu falo sobre fluido cósmico universal e passe. Certo? Então, voltando. Tanto os seres orgânicos quanto os inorgânicos têm o mesmo ponto, que é o fluido cósmico universal. Tem diferença? Tem. Claro que não é, senão tem. Qual é essa diferença? Os seres orgânicos, tudo aquilo que nasce, cresce e morre, tem uma outra coisa que o diferencia, assim, é o fluido vital, que também é modificação do fluido cósmico universal, tá? Que os seres inorgânicos não têm, certo? O fluido vital está presente em todos os seres orgânicos. É o que vai dar essa, né? Até lá a pergunta 64 fala, é o que dá é a terceira força, que seria a terceira força, né? Porque Kardec pergunta, olha, a gente sabe que temos dois elementos constitutivos, que é a matéria e o espírito, então o fluido vital seria a terceira força. Sim. Né? Que olha lá o que responde, o que ele fala. Resposta do Espírito da Verdade. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal, que é o fluido cósmico. Percebam? Gente, tudo está encadeado. Nós fazemos parte da natureza. Nós não estamos destacados dela. Porque tem hora, se a gente para olhar, eu observo muito, né? Hoje em dia eu fico vendo, assim, nossa, tem determinadas atitudes de pessoas que levam a crer que eu falo assim, como se ela estivesse destacada da natureza, e como, né? Porque quem quer controlar, quem quer, ela tem que destacar, como se ela estivesse num patamar acima. Não, nós somos natureza. Dentro dos reinos, sim. Tá? A gente tem algo mais que os outros, né? Tem várias coisas que os outros não têm. Só que nós fazemos parte da natureza. Gente, a natureza é extremamente generosa. O que seria da gente se o hidrogênio empombasse com o oxigênio? Ou com o próprio hidrogênio? Imagina, um hidrogênio empomba com outro hidrogênio, que empomba com o oxigênio, a gente não teria água. Pela agregação, houve a potencialização e gera o quê? A água, que é tão vital para todos os seres orgânicos. Percebam? Então, tudo tem a sua razão de ser. E eu falo isso porque também eu não me surpreenderia se alguém chegasse e dissesse assim, não, a água e o ar só existem para atender as nossas necessidades. Eu falo, gente... Não é assim. Eles existem porque tem que existir, tem uma razão de ser, é para servir, e nós também. Também. Como é que eu posso servir a natureza? Gente, ela é tão generosa. Ela nos dá ar, ela nos dá água, ela nos dá terra, dá fogo. São os elementos, né, imprescindíveis para a gente. Como é que eu posso retribuir? Como é que eu posso servir a natureza? De que forma que eu posso servir? A primeira coisa que me vem na cabeça é respeito. Respeita ela. Aprenda com ela. Olha, observa. Aprenda com ela, que ela tem muito a nos dizer. Não é pouco não, gente. É muito. Né? Mais uma vez, aquela coisa né? Que quanto mais a gente melhora como ser humano, né? Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente sobe... vamos pegar a escala, né, espírita, conforme a gente vai subindo e melhorando em termos de ser humano, mais a gente vai dar conta de ver. Que aquela coisa, gente, Deus não esconde nada de ninguém, a gente quer não dar conta de ver. Não é isso? E lembrando também os vídeos passados, quando a gente fala, né, sobre o que é Deus, né?
A gente pensa ou sente Deus, e quanto mais a gente evolui, mais próximo a gente está desse entendimento. Mais a gente entende sobre isso. Então, o que nós podemos fazer? Vamos respeitar as leis da natureza. Vamos respeitar ela. Outra coisa que me ocorre também, qual a forma? Gente, não sujando as águas. Não é isso? Já, nossa. Né? É uma forma de respeitar também, não suja. Porque é loucura, né? Porque o ser humano tem a capacidade de sujar o que ele vai usar. Não é isso? É muito doido isso. Porque eu falo, é o que eu vejo hoje em dia, né? Deus dá e o homem destrói. Deus dá e o homem destrói. E isso vai trazer o quê? Sofrimento. Porque destruição traz sofrimento. Para todo mundo. Aí é todo mundo, porque está todo no mesmo barco. Não é isso? Então, gente, sim, tanto os orgânicos quanto os inorgânicos, eles têm um ponto em comum, que eles vêm da matéria, tem a mesma matéria-prima, que é o fluido cósmico universal, e sendo transformações, né, e que esse fluido cósmico ele vai se transformando e gerando o que é necessário. E a diferença primordial entre os orgânicos e os inorgânicos é fluido vital, tá? Que os orgânicos têm e os inorgânicos não têm, certo? E para fechar, gente, eu quero trazer aqui um comentário de Miramês, a pergunta 64. Olha lá o que ele diz. Quem fugir das normas da natureza divina criará situações de difícil solução em todos os seus caminhos. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos indica que fora da caridade não há salvação. A caridade se realiza quando respeitamos todas as leis criadas por Deus para garantir e sustentar sua grandiosa criação. Fugir dela ou delas é procurar sofrimentos em toda parte. Somente voltando à casa do Pai, somente nos voltando para as coisas naturais, é que a consciência nos dará trégua, nos deixando em uma tranquilidade imperturbável. A felicidade tem raízes na obediência, que é filha do amor. Gente, fora da caridade não há salvação. Não confundam caridade também. A gente tem a caridade material e a caridade moral. A caridade material, dependendo até de quem tiver condições, fica até até fácil, não é? Para quem dá dinheiro, tem dinheiro, dar esmola, não é difícil. Não é isso? E a caridade que ele está falando aqui é justamente essa caridade de respeite às leis divinas. Isso já é uma caridade. Isso está ao alcance de todos nós, sem exceção. Vamos buscar ser humanos, vamos melhorar enquanto ser humano. Porque eu melhorando, você melhorando, aquele ou outro, o fulano, beltrano melhorando, isso vai o quê? Agregar. Né? Porque quanto mais a gente evolui, mais próximo nós vamos ficando. Vamos atrás disso? Né? E essa é uma das contribuições que a gente pode, uma forma da gente retribuir, ser grata à vida. Obrigada, vida, por me dar água. Obrigada, vida, por me dar o ar. Obrigada, vida, por tudo, pelos frutos, por tudo. E antes de encerrar mesmo o vídeo, gente, eu quero convidar vocês a explorarem o canal. Quando vocês assistem o vídeo, logo abaixo vai ter o nome do canal. Se vocês clicarem ali, vai abrir uma nova página e que vão ter várias abas. Você clicando em cima de playlist, vai abrir e vai mostrar várias delas, como temas variados, livro dos espíritos, Meimei, que é a leitura do livro Pão Nosso, tem prece, tem várias preces, tá? E agora eu abri uma nova, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde toda segunda-feira é postado um novo vídeo, tá? Com leitura, só leitura, de trechos do Evangelho, né? Que pode auxiliar vocês, né? Inspirar, servir como referência para fazer o Evangelho no lar, certo? Então eu aguardo a visita de vocês no canal. Então é isso, gente. Olha, desejo a todos vocês um bom fim de semana. Que Deus proteja e guarde a todos nós, encarnados e desencarnados, e que nós possamos vibrar no que nós temos de melhor. Podemos vibrar, que nós vibremos a alegria,
harmonia, amor, sintonia, tudo que é de melhor. Vamos entrar em contato com o que nós temos de melhor, certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Que Deus nos proteja e nos guarde e ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.